vou retomar com Simão Pedro, seguindo aquela sequência, Simão. E a pergunta é: como eliminar as mágoas? É possível não esquecer uma mágoa e continuar amando a pessoa que magoou? Mágoa é um veneno que a gente toma e quer que o outro morra. É natural que nós tenhamos ressentimentos ante os atos das pessoas que possam nos afetar. É natural que tenhamos momentos de raiva, é natural que algumas vezes até excedamos em um retorno, em uma reação. Isso está dentro de uma naturalidade da nossa existência, não significa que somos piores, que somos maiores. Quando se fala no aspecto mágoa, já é um passo além. O verbo magoar é um verbo pronominal, é um verbo reflexivo. O que quer dizer isso? Ele deve ser conjugado com um pronome. Eu não digo eu magoo, eu digo eu me magoo. Tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. Ou seja, o verbo ele precisa desse pronome indicativo de quem é o agente da ação. Então não é correto eu dizer ele me magoa. O correto é dizer eu me magoei com a atitude dele. A própria estrutura gramatical, verbal, já indica que a mágoa é uma deliberação pessoal. Não é uma terceira pessoa que a causa em mim. Por isso eu disse que é o veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Quem vai perder o apetite sou eu e não aquele com o qual me magoei. Quem vai perder o sono sou eu e não aquele com o qual me magoei. Ou seja, é uma reação deliberada de guarda de um sentimento que é danoso àquele que o guarda. E por que é danoso àquele que o guarda? Porque mágoa é uma demonstração do egoísmo. Quando alguém me magoa, quando alguém faz algo que é diferente daquilo que eu gostaria que ele fizesse para comigo, é quando a minha expectativa depositada em alguém não é atendida. Então, o egoísmo determina que ele não fez do jeito que eu queria e por isso eu me magoei. Então nós temos que aprender a lidar com as ações dos outros da forma que eles agem e não da forma que eu gostaria que agissem. Volto a dizer, é diferente daquele sentimento enraivecido momentaneamente, é diferente de uma leve frustração, de uma leve decepção que passa tão logo a gente respira. Mas a mágoa é essa falta de exercício do poder sobre outro. É quando eu tenho um retorno que eu não queria. Mas muitos dizem, mas é muito forte, a pessoa me deixou muito triste. Não, você se entristeceu com a pessoa. Não transfira a outrem as reações que são suas. Não deposite em outrem aquilo que é seu. Como nós temos na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo, eu tento, lógico, na medida do possível, quando eu digo possível, é da minha própria capacidade, que é pequena, trazer algumas atitudes dele para ver se eu consigo repeti-las. Na maioria das vezes eu não consigo, na totalidade das vezes, quase sempre. Mas vejam, imaginemos Jesus na situação que ocorreu com ele. Ele escolheu 12 apóstolos, a dedo, literalmente a dedo. Foi indicando um a um, cada um deles, e os chamou. Os 12 melhores homens de então, para ele.
Os 12 com os quais ele contaria. Um trai, um nega, 9 fogem quando ele é preso. Gente boa. Só um ficou, João, o jovenzinho. Jesus é crucificado, estavam esses 11, já que Judas não mais estava, reunidos, e apresenta-se Jesus para eles. E ele se apresenta, depois de todo esse processo, traição, negação e fuga, e diz o que para eles quando ele se apresenta? Mas antes de Jesus dizer, o que nós diríamos para esses 11? Tudo bem, é assim que vocês me tratam, né? Magoei. E que Jesus disse a eles: a paz esteja convosco. Ele não esperava deles senão o que eles fizessem, só isso. Ele entra em Jerusalém, ovacionado, aplaudido, pessoas estendem tapetes, colocam ramos, flores, ele passa sobre um burrico. Alguns dias depois, aquela mesma turma, aquelas mesmas pessoas que o aplaudiram, estavam dizendo o quê? Crucifiquem-no. Ele é içado à cruz, e lá de cima, içado, ele olha o povo e diz o quê? Se fôssemos nós, diríamos o quê? Bando de ingrato, curei metade de vocês aqui, vocês agora me põem na cruz. Magoei. Mas o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus sabia o que fazia. Não havia por que ter mágoa, não havia por que ter ressentimento, porque ele recebia aquilo que lhe davam e devolvia aquilo que ele era. E assim somos nós. Recebamos o que nos derem, devolvamos o que nós somos. Se a mágoa é que está sendo devolvida, precisamos aprender um pouco mais. Obrigado, Simão.